Primeiramente, nós gostaríamos de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite, dizer que é um prazer. Nós estamos muito felizes pelo seu aceite. Obrigado, obrigado. Pode ficar à vontade. Tá. Antes do Diógenes começar, só gostaria de agradecê-lo muito pela presença aqui no nosso grupo de estudos. Diógenes, que foi um grande amigo que eu fiz enquanto eu estive lá no Porto, um amigo que eu vou levar para a vida toda, e peço para vocês aproveitarem do conhecimento que ele tem sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. Ele e o grupo do professor Helder, do professor José Oliveira, publicam bastante sobre essa temática. Ele conhece muito sobre meta-análise, revisão sistemática. Então, o que vocês tiverem de dúvida, quiserem aprofundar nessas questões, podem contar com ele, que ele conhece muito disso. Então, aproveitem aí a presença dele, todo o conhecimento, e ele é uma pessoa muito aberta, muito disposta a conversar, sempre foi um grande amigo mesmo. Então, muito obrigado, Jorge. Então, agora sim, pode ficar à vontade. Obrigado, Pedro. Primeiro, eu gostaria de começar a dizer que é mentira tudo que o Pedro falou, tá bem? Eu não sei nada disso. Ele quis me agradar e agradou muito bem, mas eu não sei nada disso. Então, pessoal, eu quero agradecer em nome do professor Pedro, meu grande amigo, pelo convite de vir falar um pouquinho sobre o tema que eu venho estudando ao longo dos anos. Comecei no meu mestrado, depois passei para o doutoramento, e hoje eu queria abordar com vocês aqui um pouco sobre a obesidade, a cirurgia bariátrica e os efeitos de um programa de exercício físico, mais na perspectiva da nossa experiência, de como nós trabalhamos com esse tipo de população. Eu gostaria aqui de dizer também que esta conversa que nós estamos tendo aqui hoje, ela faz parte do CIAFEL, que é o grupo de investigação nosso aqui da Faculdade de Desporto, e também tem como base o projeto de investigação Baseiro. Vamos ver lá. Começar. Então, só para dar uma pequena introdução, apenas para caracterizar a obesidade. Nós vemos que, ao longo dos anos, a obesidade vem aumentando exponencialmente. Nós podemos observar que maior parte do globo apresenta uma obesidade maior ou igual a 30%, em torno de 20% a 30%. E o que isso quer dizer? A obesidade é mesmo assim alarmante? Temos que ter em atenção as estratégias para o tratamento da obesidade, traçar novos objetivos, novas políticas de tratamento da obesidade? O que acontece em Portugal? Por exemplo, em 2010, Portugal apresentava uma população com IMC entre 30 e 35 de 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de pessoas. Oh, mas é muito isso? É muito. Para uma população de Portugal que tem 10 milhões de habitantes, 1 milhão desses habitantes apresentavam uma obesidade maior, no grau 1, de 30 a 35. Isso é muito alarmante. E o que vai acontecer com esta população em 2030? Se nós vemos essa população com um IMC maior ou igual a 30, ou entre 30 e 35, já vai passar para mais 400 mil pessoas daquilo que foi observado em 2010, em 20 anos. Aí me pergunta assim, ok, Jorge, mas isso é preocupante? Muito. Isso é muito preocupante, porque mostra que não está sendo, não tem uma política na base, que é as crianças e os adolescentes. Não vem se desenvolvendo uma política. E isso é preocupante, porque eles vão chegar na fase adulta, vão chegar com muitos anos de sedentarismo, muitos anos em obesidade, e depois as estratégias do tratamento da obesidade não são eficazes. Mas não são eficazes por quê? Porque não foram feitas políticas de tratamento da obesidade nas classes mais baixas. Então, o que acontece com o Brasil? Em 2010, o Brasil tinha uma população de 18 milhões de pessoas com IMC entre 30 a 35. Isso, comparado com Portugal, é muito grande. É mais do que a população de Portugal, são muita gente. E aqui eu queria abrir um parênteses e eu queria ver se vocês concordam comigo. Vocês que trabalham no ginásio ou trabalham com prescrição de alimentação ou prescrição de treino, no ginásio de vocês,
Qual é a percentagem de pessoas que têm obesidade ou sobrepeso? É alta? É pequena? Pensando assim, no ciclo, pessoas próximas, é alta. É alta? É alta? Por exemplo, aqui em Portugal não se vê nos ginásios pessoas com obesidade ou sobrepeso. É muito pouco. Muito pouco. Isso mostra que o quê? Que o Brasil está muito mais avançado na parte do fitness. O fitness do Brasil está crescendo muito. Nós estamos trazendo o fitness para o tratamento da obesidade. Isso é muito importante. Isso não acontece aqui. Se você vai num ginásio, em qualquer hora do dia, treinar, o Pedro foi comigo algumas vezes, nós não víamos pessoas obesas. E nós comentávamos, por quê? O que está acontecendo que os obesos não vêm para o ginásio? E é isso que é preocupante. E se vemos o Brasil em 2030, como é que vai ser? Olha o quanto vai crescer o Brasil. De 18 milhões, nós vamos para 32 milhões de pessoas com obesidade. É uma estimativa, é claro, mas é preocupante. Se eu voltar um pouco aqui, Portugal, de uma classificação de 183 países, Portugal ocupa o ranking, o 8º lugar. O Brasil, de uma classificação de 183, está em 67, mesmo os ginásios do Brasil tendo pessoas com obesidade. O que falha? Mais uma vez o que eu falei lá atrás, falha nas políticas de enfrentamento da obesidade na fase das crianças e adolescentes. Ok, Jorge, então quais são as estratégias? Quais são as estratégias para tratar essa obesidade? Como nós vamos tratar a obesidade? Esse artigo é muito interessante, que ele mostra três vertentes. A primeira vertente, a mudança do estilo de vida. E dentro dessa mudança do estilo de vida, nós destacamos aqui a educação nutricional e atividade física ou prescrição de exercício. Depois, nós temos outra estratégia, que é a farmacoterapia. E, por último, nós temos a cirurgia bariátrica. Então, vamos ver lá da nutrição. Os determinantes para a perda de peso, manter a perda de peso. Nós vemos aqui os determinantes da nutrição, vemos o seguinte passo e a educação nutricional. Mas o que é mais importante aqui que nós vemos neste gráfico, nesta representação, é que nós temos a principal determinação, aqui o determinante é a educação. A reeducação, só a terapia da dieta não é o mais indicado, não é a longo prazo o mais eficaz. Tem que se mudar essa educação alimentar, esse comportamento alimentar. E vamos lá ver, então, aqui, nesse estudo aqui é engraçado, porque ele apresenta um ciclo de perda de peso. E este ciclo de perda de peso consiste no quê? Aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui o desejo de perder o peso, o desejo. As elevadas tentativas dessa perda de peso. E também agora apresenta aquelas falhas que tiveram para atingir aquela perda de peso ou manter aquele peso desejável. Depois disso vem o quê? Vem a frustração, a adesão de perder o peso dos programas de exercício, dos programas nutricionais, da farmacoterapia. Aí depois vem a fase pior, que é o quê? É a recuperação do peso perdido e um overshot, ou seja, vai recuperar o peso a mais do que tinha antes. E depois volta de novo na prevalência de obesidade, na elevada prevalência. Ok. E qual é o papel do exercício nisso? Qual que é a função do exercício aí? Este gráfico aqui é muito interessante porque nós temos aqui todas as causas de morte. E em todas as causas de morte, seja em indivíduos normal, com peso normoponderal, ou com sobrepeso ou com obesidade, ser fit, uma pessoa que treina mesmo com sobrepeso e obesidade, tem uma redução do risco de morte por todas as causas. Vocês podem observar, normal weight, eu estou aqui, eu tenho um risco menor comparado a quem não é fit, que não pratica exercício físico, não tem uma aptidão física ou não faz nada de atividade física, é completamente sedentário. O mesmo vale para sobrepeso e os obesos.
O engraçado é que no próximo gráfico isso se repete para as doenças cardiovasculares, a mortalidade. Os indivíduos que são fit, que praticam algum programa de exercício físico, eles apresentam menor risco de morte por essas doenças. Ok, Jorge. Então, quer dizer que o exercício é eficaz? É eficaz, mas não a longo prazo. Nós fizemos aqui um acompanhamento dos indivíduos, até estamos em produção desse artigo, que nós comparamos o mesmo exercício que fizemos para a cirurgia bariátrica, nós fizemos para esses indivíduos. E o engraçado é que eles perderam peso a curto prazo, mas a longo prazo eles não se mantêm no peso. Então, qual que é a terapia mais eficaz a longo prazo? É a obesidade. E é indicada para IMC maior ou igual a 40 ou maior que 35 com comorbilidades associadas. Quais são os tipos de cirurgia bariátrica que são mais utilizados? Atualmente são o bypass gástrico, conhecido como Roux-en-Y gastric bypass, e o vertical sleeve gastrectomy, ou a gastrectomia vertical. Então, qual é a diferença dos dois? Aqui, no bypass gástrico, nós vemos o quê? Que mantém-se a anatomia do estômago, ou seja, ele só cria um bypass, uma via diferente do estômago, mas mantém grande porção do estômago, apenas cria uma pequena bolsa, né, onde vai passar a comida, e lá embaixo, na ligação do duodeno, o bypass, é que vai se encontrar o suco digestivo, suco gástrico, né? Ele se encontra aqui e aqui eles fazem a absorção dos nutrientes, ou seja, é uma via curta, desculpa, é uma via mais rápida, então, ou seja, não passa por essa parte do estômago. Qual é a diferença do sleeve? O sleeve remove-se uma grande parte do estômago, e esta grande parte do estômago, ela sai mesmo do corpo, sai. Então, aqui cria-se como se fosse um tubo, mantém-se, não faz a ligação do duodeno, mantém esse tubo, e por aqui passa os alimentos. Uma curiosidade dos dois é que esta cirurgia do sleeve não é reversível. Uma vez feito o sleeve, não pode se voltar mais para a fisiologia normal que era o estômago. Porém, pode-se fazer um bypass. O mesmo que é feito aqui, pode-se fazer nessa pequena porção que sobrou. Já o bypass gástrico, ele é reversível. Eu posso voltar para como era a anatomia normal do estômago. Ok? E quais são os números de cirurgias bariátricas que são realizadas, por exemplo, na Europa? Na Europa são realizados 190.352 procedimentos cirúrgicos bariátricos. Em Portugal, são realizados 1.397. E no Brasil, são realizados 118.000 procedimentos cirúrgicos, quase o mesmo que a Europa. E isso mostra que aquele gráfico, aquela projeção lá, vai refletir nesses valores aqui. Se agora são realizados isso, esse número de cirurgia, imagina em 2030. Em 2030, esse valor vai quase duplicar. Serão quase 300.000 cirurgias bariátricas, que é o que nós não queremos. E qual é o efeito da cirurgia bariátrica? Por exemplo, na hipertensão, na maioria dos casos, ela resolve a hipertensão arterial, diminuindo a pressão arterial sistólica e diastólica, também atua na redução da diabetes do tipo 2, na dislipidemia, diminuindo o LDL e o triglicerídeo e aumentando o HDL. E também tem alguns efeitos na saúde cardiovascular. Ok, a cirurgia é eficaz? É eficaz, mas como todo tratamento também tem o seu lado que tem que se prestar atenção, vamos dizer que são os efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais? Atinge a saúde óssea, o metabolismo ósseo, ou seja, os doentes submetidos à cirurgia bariátrica, eles apresentam alguns problemas de densidade mineral óssea, alguns problemas no conteúdo mineral ósseo. Também apresenta uma diminuição da massa magra, o que vai causar um elevado risco de queda e também um elevado risco de fratura. Esses doentes, eles fazem
após a cirurgia bariátrica, eles fazem um acompanhamento em que eles são submetidos a um grupo de médicos que avaliam isso. Mas, na maioria dos casos, eles não são submetidos a um profissional do desporto, ou um profissional da nutrição aliado ao profissional do desporto. Aqui, o profissional do desporto ele não atua dentro do hospital com esses doentes. Então, qual foi a ideia do nosso projeto? Foi desenvolver um estudo para avaliar o impacto de um programa de exercício físico no metabolismo ósseo em pessoas submetidas à cirurgia bariátrica. Este projeto ele tem como base a tese de doutoramento de um brilhante estudante que nós temos aqui, que é o Florencio, e que ele vai defender a tese no próximo dia 22 de junho. Quem quiser assistir, a tese, o link vai estar no site da Universidade do Porto e pode acompanhar, e ele vai poder explicar com muito mais clareza o que eu vou falar aqui hoje. Então, nós desenvolvemos na verdade, foi desenvolvido esse projeto em parceria com o Hospital São João, que é o hospital aqui em frente à faculdade, e com o apoio da FCT. A FCT é como se fosse a CAPES aí no Brasil. Então, o desenho do estudo ele se caracteriza por um estudo clínico randomizado, né? Os pacientes com obesidade, com IMC maior ou igual a 40 ou maior que 35, com fatores de risco para o bypass gástrico ou para o sleeve, eles foram contactados, e os que aceitaram a participar no estudo, eles foram submetidos a avaliações pré-cirúrgicas, que depois eu vou mostrar as avaliações à frente. Depois dessas avaliações, eles foram submetidos à cirurgia bariátrica e foram randomizados, aleatorizados em 2 grupos. Um grupo de exercício, que para além da cirurgia bariátrica, foi submetido a um programa de treino de 11 meses, tá? 3 vezes por semana, com uma duração de 75 minutos por aula. E o outro grupo o grupo de controle só recebeu o acompanhamento médico, a cirurgia bariátrica, mais o acompanhamento médico usual. Eles foram avaliados, então, 1 mês após a cirurgia, 6 meses após a cirurgia e 12 meses após a cirurgia. Aqui eu vou mostrar as principais avaliações que nós desenvolvemos. Alguém falou alguma coisa? Eu escutei. Não? Não. Desculpa, acho que a gente se movimentou. Parecia que eu tinha escutado. Então, das principais avaliações que nós realizamos, aqui tem a antropometria, né, normal, o peso, a altura, a circunferência do quadril e da cintura, né? Aqui nós temos o exemplo de uma participante que, neste caso, ela só participou das fotos, porque não apareceu mais, mas ela serviu como modelo, pelo menos para as fotos. E depois nós temos a avaliação também da composição corporal pelo DEXA. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós avaliamos o DEXA. E depois, na frente, lá mais na frente, eu vou até mostrar um exemplo de 2 pessoas que participaram do nosso grupo de intervenção, o DEXA, a imagem delas, a evolução durante o tempo. Então, aqui no DEXA, nós avaliamos os seguintes parâmetros: a massa magra, a massa gorda, a densidade mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo. Também realizamos uma avaliação de força muscular pelo dinamômetro isocinético, em que os parâmetros que nós recolhemos foi o peak torque, o trabalho e o power. Também avaliamos aqui, que foi uma novidade para esses participantes, que foi a avaliação do equilíbrio estático e do dinâmico. Avaliamos também aqui o dinâmico, né? Foram feitos na plataforma de força, que nós fizemos avaliações com os olhos abertos e os olhos fechados. Então, eles ficavam na posição, eles ficavam parados, olhando com um ponto fixo, primeiro com os olhos abertos durante 1 minuto, e depois com os olhos fechados durante 1 minuto. Aqui no dinâmico, eles faziam uma caminhada e durante a caminhada ia se aumentando 1 quilômetro por hora, até chegar num limite que eles não conseguissem mais caminhar. Ou seja, 5 quilômetros, para uns variava 4 quilômetros, para outros variava 5 quilômetros, para outros variavam 6, não eram exatamente iguais. Também avaliamos a aptidão cardiorrespiratória pela calorimetria indireta, e os parâmetros foram o oxigênio, o VO2, aqui não foi o VO2 máximo, nós avaliamos só um teste submáximo, e avaliamos a pressão arterial também.
Ok, Jorge, mas então como é que era estruturada a sessão de exercício? Então, nós seguimos algumas guidelines para a prescrição de exercício para obesidade, tá? Ainda não existe uma prescrição de exercício para a cirurgia bariátrica bem clara. Eu acho que o ACSM, o mais atual, apresenta alguma coisa para a cirurgia bariátrica, mas é para obesidade. Se vocês prestarem atenção, é só para obesidade. Então, quando começava o exercício, como é que era o exercício? Então, os pacientes eram submetidos para a cirurgia bariátrica e aqueles destinados, aleatorizados para o grupo de exercício, eles tinham 1 mês de recuperação, porque devido às incisões que são feitas no abdômen, as incisões feitas, são 6 incisões e devido a isso eles não podem ter muita força abdominal. E para não ter nenhum problema com a cirurgia, com a técnica que eles desenvolveram, que eles foram submetidos, que foi o bypass ou o sleeve, esperava-se esse 1 mês. Após esse 1 mês, nós tínhamos uma fase de adaptação, que durava em torno de 4 semanas, 1 mês, e depois nós tínhamos mais 10 meses de fase avançada. Então, na fase de adaptação, nós subdividimos em 5 fases. Então, eles tinham 10 minutos de exercício de impacto, 10 minutos, entre 10 a 15 minutos de exercício de equilíbrio, 10 minutos novamente de exercício de impacto, porque nós tínhamos que, lembrando que esse projeto foi desenvolvido para a saúde óssea, então o exercício de impacto era para estimular o aumento dessa densidade mineral óssea, e depois eles tinham mais uma componente de força, de 10 minutos, e uma volta calma de 5 minutos. Esse treino durava em torno de 50 minutos para esses pacientes. Quais eram as atividades de impacto? Sempre quando eu vou falar alguma coisa sobre impacto, obesidade e cirurgia bariátrica, me perguntam, Jorge, tu botava as pessoas a saltarem? Não. Não acontecia isso. Se eu falar para vocês que o primeiro exercício que nós fazíamos era dar uma volta pelas dependências da faculdade e ensinar os participantes a subir escadas. Esse era o primeiro exercício de impacto. Porque muitos deles nunca usaram escada. Sempre usavam escadas rolantes ou elevadores. E eles não sabiam como subir escadas. Então, o primeiro exercício era, vamos subir escadas. E isso era extremamente difícil. Extremamente difícil. Depois nós passávamos para o exercício de equilíbrio. Qual que era o exercício de equilíbrio, Jorge? Era usar tapetes ou usar diferentes estruturas onde eles ficavam com os olhos abertos e com os olhos fechados. E nós fazíamos algumas atividades lúdicas, tipo, agora com o braço esquerdo, olho fechado, toca o nariz e eleva a perna esquerda, para testar o equilíbrio deles. Por isso que nós usávamos tapetes, porque se acaso ocorresse uma queda, eles estavam salvaguardados. E mesmo assim, nós tínhamos sempre 3 professores ao lado dos alunos, coordenando os alunos. Aquele que tivesse mais falha, vou cair, nós segurávamos. E depois o treino de força, Jorge. Como é que era o treino de força na adaptação? Aqui era um desafio muito grande. Por quê? Porque a maioria deles nunca treinou ou passou grande parte do tempo em comportamento sedentário, nunca foi ao ginásio, nunca pegou um peso na mão ou nunca pegou um elástico na mão. Então, essa fase, essas primeiras 4 semanas, nós nem tocávamos em peso. Nós usávamos bastões que simulavam os exercícios que nós íamos utilizar para corrigir primeiro o movimento, para eles saberem o nome do exercício, para quando chegasse na fase avançada, aí nós conseguiríamos executar a técnica com eles. Então, passando para a fase intermediária avançada. Aqui nós tínhamos uma parte de 5 minutos de aquecimento. Aqui o impacto já era um pouquinho mais com dificuldade comparado ao outro, que era subir em step, deslocamento lateral. Para aqueles que tinham conhecimento, saltava a corda. Para aqueles que não tinham, saltavam sem a corda, saltos pequenos, estímulos pequenos, até eles conseguirem desenvolver as atividades. Aqui o equilíbrio também já mudava, depois eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma aula, em que a dificuldade do equilíbrio já mudava, era sentado, alternando os membros, olhos fechados, posições, não sempre alternavam. Depois, a seguinte fase de impacto, ou nós repetíamos os exercícios da primeira parte, ou aplicávamos uma intensidade maior ainda nesses exercícios de impacto. E aqui a diferença agora é que no treino de força, o tempo de duração da aula era de 35 minutos.
Nós não usávamos máquinas, só pesos livres. E por isso que aqui era maior o tempo. Os exercícios eram muitos? Não. Mas como eram exercícios de peso livre, nós tínhamos que ter muito mais atenção, porque a máquina, é difícil uma pessoa executar um movimento na máquina e ter uma lesão. Mas com pesos livres, é muito provável que eles iam desenvolver uma lesão ou executar o movimento errado. Então, por isso que aqui tinha esse tempo maior, esse gap maior. Então, aqui, ilustrando um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos a fase de aquecimento e de impacto. Aqui é um dos nossos professores executando um exemplo de deslocamento lateral, executando um exemplo de saltar a corda, deslocamento lateral e frontal, simulando um subir escadas no step, e depois passamos para a fase de equilíbrio, em que era sentado numa bola, plataformas de equilíbrio, andar em uma direção com os olhos abertos, os olhos fechados, um pé à frente do outro, um pé em zigue-zague. Também tínhamos aqui posições que foram introduzidas. Novamente, repetimos exercícios de impacto, né? Ou poderiam ser o mesmo, ou com intensidades diferentes. Aqui nós dividíamos sempre a aula em dois tipos de treino. Os treinos para os exercícios posteriores, como o dorsal e os isquiotibiais, e bíceps, e mais alguns exercícios para o core, que é o exemplo dessa aula aqui. E também dividimos no treino B, que era exercício para o peitoral, quadríceps, o tríceps e mais exercício para o core. As aulas eram feitas de segunda, quarta e sexta no período laboral. Tá? Então, após o período laboral, que aqui varia sempre entre 18h30 e 19h, nós recebíamos alunos aqui na faculdade, desenvolvíamos essa aula durante 75 minutos e acompanhamos eles durante 11 meses. Alguns deles até ficaram mais do que 11 meses, porque não queriam deixar a prática do exercício e ficaram conosco mais de 3 anos. O projeto durou ao todo 4 anos e tivemos participantes que gostaram da aula ou se sentiram acolhidos pelo projeto e ficaram todo esse tempo conosco. Então, vamos lá. O que nós conseguimos extrair deste projeto? Eu vou apresentar alguns artigos aqui que são base da tese do Florencio. Ele desenvolveu esses artigos e vai apresentar isso. Se vocês tiverem interesse, mais uma vez, assistam a defesa de doutoramento dele, vale muito a pena, é mesmo um estudante brilhante. Depois o Pedro pode até passar o link para vocês, esse link fica na página da Faculdade de Desporto e vocês podem acessar lá sem problemas algum. Então, no primeiro artigo, aqui o objetivo desse estudo foi o quê? Avaliar o efeito da cirurgia bariátrica sobre os fatores de risco de queda. Então, vamos lá. Esta figura aqui parece um pouco confusa, mas o que ela apresenta? Mudança no comportamento físico diário, atividade física, em ambos os grupos ao longo dos 6 meses de segmento. Jorge, por que aqui não fizemos os 12 meses? Porque o objetivo nosso aqui era ver nos primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses são os mais críticos para a cirurgia bariátrica, onde eles têm as maiores mudanças. Então, a ideia foi ver aqui, ok, vamos ver aos 6 meses. O que acontece aos 6 meses? O que nós podemos observar aqui é que não houve alterações em todos os parâmetros do ensaio. Os sujeitos aqui do grupo de intervenção, eles tornaram-se significativamente mais ativos, comparados ao grupo de controle aos 6 meses. E esses pacientes, eles realizaram mais de 2.328 passos por dia, comparado com o grupo de controle. E também gastaram menos 125 minutos por dia em comportamento sedentário. Porém, não foram observadas alterações significativas no tempo em gasto em atividades físicas leves, moderadas, minoradas e vigorosas. Ok. Ao final dos primeiros 6 meses após a cirurgia bariátrica, os pacientes do grupo de controle, do grupo de exercício, também relataram uma melhoria substancial na qualidade de vida relacionada à saúde, o que contrastou com a ausência de mudanças entre as avaliações pré e pós no grupo de controle. Também observamos um aumento significativo
também foi observado um aumento significativo nos componentes físicos e mentais, e em vários domínios, nomeadamente no domínio físico, no papel físico, dor corporal, saúde geral e vitalidade. Nesse da dor corporal é muito importante, por quê? Estes pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, eles sentem muitas dores articulares, e é aí que vem a atenção, por quê? Você acha que foi da aula, a prescrição de exercício foi acima da capacidade deles. Não, eles, por norma, sentem muitas dores na região lombar e nas articulações do joelho. Por quê? Eles perdem muita massa. Perdem muita massa. E perdendo muita massa, eles perdem também muita massa magra, muita massa estrutural, que ajuda a estrutura. Então, eles sentem muitas dores. Às vezes achávamos, ele está fazendo um pouquinho de finta, não quer fazer a aula, está com um pouco de preguiça. Não, é porque sente mesmo dor. Então, eles também, aos 6 meses, eles reportavam, diferente ao grupo de controle, que eles sentiam uma melhora nessa dor. Então, aqui, deixa eu ver aqui, é isso. Então, com base nos dados normalizados, nós também identificamos que entre o momento pré-operatório e o momento 6 meses após a cirurgia bariátrica, o grupo de intervenção, ele atingiu, ou mesmo superou a média populacional nos diversos domínios dos componentes da qualidade de vida. Okay. Então, para o próximo artigo aqui, a ideia foi que os pacientes... Desculpa, não pulei para o próximo, é o mesmo artigo ainda, já estou avançado. Então, aqui, como conclusão desse estudo, os pacientes, eles pareciam superestimar as suas reais melhorias após a cirurgia bariátrica no que diz respeito à aptidão física. E o que isso quer dizer? É que para esses participantes, eles não estavam fisicamente preparados e isso, consequentemente, leva a um risco aumentado de queda. Então, na cabeça deles, eles não estavam preparados, mas o que nós observamos é que, após isso, houve uma melhora bem significativa. Então, o próximo artigo, então, que foi desenvolvido foi com o objetivo de avaliar como a carga gravitacional muda após a cirurgia bariátrica e como isso se correlaciona com as perdas de massa óssea. Então, vamos lá ver. Nesta figura aqui, ela mostra as alterações da densidade mineral óssea em diferentes regiões esqueléticas. Por exemplo, o total hip, que é o colo do fêmur, o total hip, que é o quadril, o femoral neck, que é o colo do fêmur, o lumbar spine, que é as vértebras lombares, e 1/3 do rádio, que são as regiões de interesse para avaliar a densidade mineral óssea para ambas as populações e vermos se aqui eles apresentam algum quadro osteoporótico. Então, conforme isso, foram observadas alterações distintas no padrão da densidade mineral óssea, com diminuição significativa nas vértebras lombares, como vocês podem observar ali no gráfico. E, de forma ainda mais expressiva, na região do quadril e no 1/3 do rádio, não houve alteração ao longo do tempo. E comparando o momento pré-cirurgia, houve uma diminuição significativa e progressiva da densidade mineral óssea dos 6 aos 12 meses e nas regiões esqueléticas centrais. É isso, nas regiões esqueléticas centrais. Ok, então, como conclusão desse estudo, sugerem que a carga gravitacional diminuiu apenas durante o primeiro mês após a cirurgia, permanecendo estável depois disso. E essas alterações não parecem explicar a perda óssea induzida pela cirurgia bariátrica. A associação entre o peso, a perda de peso e a perda óssea parece, de certa forma, resultar em outros aspectos fisiológicos, perda de gordura, perda de massa magra, e não na diminuição da carga gravitacional. Ok, Jorge, então vamos ver lá qual que é o efeito do programa de exercício físico que foi destinado para o osso, para a saúde óssea.
Então, o objetivo foi determinar, né, ver se o programa de exercício físico poderia induzir benefícios na massa óssea após a cirurgia bariátrica. O objetivo deste estudo foi determinar se um programa de treinamento físico poderia induzir os benefícios na massa óssea após a cirurgia bariátrica. Toda aquela estrutura de treino que eu falei antes teria um efeito significativo. O que nós vemos aqui? Não sei se consegue observar bem a imagem, acho que ela ficou um pouquinho pequena. Então, o que nós podemos observar aqui? Que ao final do primeiro ano após a cirurgia bariátrica, o grupo de exercício, ele apresentou uma maior densidade mineral óssea na coluna lombar. Vocês podem observar nesse gráfico aqui. E os participantes do grupo de exercício, né, o grupo de controle, o grupo de exercício, também mostraram uma resposta significativa no 1/3 do rádio, que é nos ossinhos do punho aqui, nesta região do punho. Eles apresentaram uma melhora significativa. E também que existe, aqui dizer que existe é um pouco forte, mas parece ter uma tendência semelhante no colo do fêmur, embora essas diferenças não tenham alcançado um valor significativo, uma significância estatística. E nenhum efeito foi observado aqui no total whip, que é o quadril. Okay? Então, depois disso, existem apenas alguns estudos que avaliam o efeito do exercício na densidade mineral óssea ou na prevenção da perda de massa óssea após a cirurgia bariátrica. Então, com esse estudo de meta-análise, o Florencio teve como objetivo avaliar se um programa de exercício físico aplicado após a cirurgia bariátrica melhora a densidade mineral óssea, em comparação com aqueles doentes que só receberam a cirurgia bariátrica e foram acompanhados pelo acompanhamento médico usual. O que nós podemos ver aqui é que o exercício, engraçado que no nosso estudo nós encontramos só melhora no 1/3 do rádio e no lumbar spine, mas aqui nesta meta-análise, incluindo os outros estudos, nós vemos que o exercício é favorável em todas as regiões, seja na anca, que é o quadril, ou no colo do fêmur, nas vértebras lombares e no 1/3 do rádio. Então, qual é o efeito do exercício no equilíbrio? Ok, nós tínhamos uma parte de impacto, nós tínhamos uma parte de equilíbrio, e qual que é o efeito do programa de exercício no equilíbrio? Então, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de curto e médio prazo, após a cirurgia bariátrica, no equilíbrio, e determinar se aquele programa que nós traçamos de treinamento multicomponente, multicompetente, como chamam aqui, era uma estratégia eficaz para melhorar o equilíbrio após a cirurgia bariátrica e, assim, consequentemente, reduzir o risco de queda. Então, nós vemos aqui que entre o momento pré e os 6 meses pós-cirurgia bariátrica não foram identificadas alterações do equilíbrio no grupo de controle. Mas, em contrapartida, os resultados do grupo de exercício sugerem que houve uma melhora no equilíbrio entre o momento pré e os 6 meses pós-cirurgia bariátrica, e que essa melhora é refletida por uma diminuição significativa de deslocamento antero-posterior. Também observamos um efeito significativo do tratamento no grupo de exercício na área do centro de pressão, que foi avaliado. Por exemplo, a explicação mais básica para aquilo é, quando um sujeito é submetido àquele tipo de teste, ele varia muito, as pressões são diferentes. Quando está com o olho aberto, ele não varia muito o deslocamento lateral e nem o deslocamento para frente e para trás, o frontal. Então, nós avaliamos se o grupo de exercício teve uma melhora ou não nesse deslocamento. Se você fizer esse teste sem ser numa plataforma, simplesmente ficar 1 minuto com os olhos fechados, você vai sentir que parece que o seu corpo está se movendo. E, na verdade, ele está fazendo alguns deslocamentos. E nós avaliamos se o programa de exercício era eficaz em reduzir um pouco este deslocamento. E ele foi eficaz na melhora desse deslocamento nesse centro de pressão.
E agora chega uma parte em que é base da minha tese, do que eu venho a desenvolver na minha tese. Nesta revisão sistemática e meta-análise, nós tivemos como objetivo tentar responder uma questão de pesquisa que era se o exercício pode favorecer a perda de peso. Em algumas meta-análises anteriores, em que incluíram os estudos randomizados e não randomizados, alguns estudos mostram que é eficaz o exercício e outros estudos mostram que não eram eficazes. Por isso que nós, para essa meta-análise, nós só incluímos os estudos randomizados, apenas estudos randomizados. O que acontece? Nós vamos ter um número reduzido de estudos, porém nós vamos ter uma qualidade melhor nesse resultado. Então, nós queríamos ver se o exercício promove efeitos adicionais benéficos no peso e também na composição corporal. Então, vamos ver lá. Para o peso corporal, de todos os estudos incluídos, em atenção aqui esse A e C, para o estudo do Hassanejad, quer dizer que é aeróbico e quer dizer que é combinado, tá? Ele apresentou duas vertentes de exercício, 3 grupos, o grupo de controle, um grupo que só realizou exercício aeróbico e um grupo que realizou exercício combinado. Então, nós vemos tudo, se nós compararmos todos os resultados dos estudos, nós podemos ver que o exercício, o seu global, sem fazer distinção de tipo de exercício, ele parece promover ainda mais uma redução do que aquilo, uma redução no peso, do que aquilo que é induzido pela cirurgia bariátrica. Ah, ok, Jorge, mas essa redução é de apenas 2,51 quilos. Ok, mas é 2,51 quilos. Ela ajuda. E essa redução está refletida no quê? Na redução do perímetro da cintura, que também foi significativo, e, consequentemente, na redução do IMC. Então, vamos ver lá na massa magra. Na massa gorda e na massa magra não foi significativo, mas aqui há um problema. Não é que seja um problema, é que nós optamos por incluir apenas os estudos que avaliaram a composição corporal por DEXA. E nos outros estudos, eles englobam todos juntos. Dobras cutâneas, bioimpedância, DEXA, esses vários métodos de avaliação da composição corporal, eles englobam todos juntos. E o que isso leva a entender? A avaliação da composição corporal, comparar dobras cutâneas com DEXA, ou comparar bioimpedância com DEXA, vai dar uma variação muito grande. Por quê? Um exemplo. Se o indivíduo faz uma avaliação da composição corporal na bioimpedância, ele vai ter um percentual de gordura que vai ser inferior do que o DEXA. Por exemplo, se eu fizer uma avaliação para mim, na bioimpedância, eu vou estar em torno de 18%, 19% de gordura. No DEXA, esse meu valor vai a 26% de gordura. Por quê? O DEXA, quando você submete um paciente à avaliação, aqui tem o paciente. O DEXA ele emite raios de dupla energia. E consoante aos raios que ele recebe em cima, ele faz a diferenciação da massa gorda, da massa óssea e da massa magra. Então, o DEXA, para esta avaliação, ele parece ser uma ferramenta mais eficaz para determinar a massa magra e a massa gorda desses pacientes. Então, o que nós vemos aqui? Que o exercício não foi favorável, né? Não teve um acréscimo da diminuição da massa gorda e também não foi eficaz em atenuar a perda da massa magra. Mas, porém, nós vemos uma tendência que, para os estudos que incluíram aqui, reportaram a massa gorda, nós observamos uma tendência em favor ao exercício. E para a massa magra também observamos essa tendência. Eu creio que daqui mais algum tempo, mais alguns anos, quando saírem novos estudos com o DEXA e reportando os dados da composição corporal, eu creio que este valor vai ser favorável ao exercício. Eu não posso mostrar agora alguns resultados que eu tenho do estudo experimental, porque ainda está em fase de publicação. Mas, por exemplo, posso adiantar para vocês que esse programa de exercício físico que nós elaboramos para esse tipo de pacientes, eles atenuaram a perda de massa magra, tanto no total, apendicular, nos membros inferiores e nos membros superiores. Nós dividimos por segmento e o programa de exercício foi eficaz. Não posso mostrar ainda porque está em fase
de elaboração. Então, vamos lá ver. Nesta subanálise, nós tentamos comparar o efeito do exercício aeróbico comparado só com o efeito da cirurgia bariátrica. Para as variáveis de peso corporal, perímetro da cintura, IMC e massa magra, que eram os únicos estudos que reportavam isso e que utilizavam apenas o exercício aeróbico, nós não observamos nenhuma alteração significativa. O mesmo aconteceu só para os estudos que reportaram treino exclusivo de força. Porém, aqui nós temos que ter em atenção também que temos um número muito baixo de estudos. 2 estudos é muito pouco para chegar a uma conclusão e dizer que o exercício de força não é eficaz em atenuar ou a promover maior perda de peso. Porém, quando formos ver o exercício combinado, em que combina o exercício de característica aeróbica e o exercício de força, nós vemos que ele foi eficaz em promover ainda mais uma perda de peso, além daquela que a cirurgia bariátrica promove, e também uma redução do IMC. Ok, então vamos lá. E qual o efeito do exercício, qual é a influência do exercício no perfil de risco cardiometabólico? Então, com esta meta-análise, nós procuramos determinar os diferentes efeitos os diferentes tipos de exercício, duração e início após a cirurgia bariátrica nos fatores de risco cardiometabólico. Aqui nós incluímos outra vez só estudos clínicos randomizados, e aqui um diferencial importante é que nós avaliamos o início da cirurgia, como no outro, mas no outro tínhamos poucos estudos incluídos, nós avaliamos o início do protocolo após a cirurgia e a duração do protocolo. Então, o que nós vemos aqui? Que o exercício combinado, mais uma vez, foi aquele que mostrou ser mais eficaz para reduzir ainda mais a pressão arterial sistólica do que aquilo que é promovido pela cirurgia bariátrica. Lembra que no início eu falei que a cirurgia bariátrica era eficaz para reduzir a pressão arterial sistólica? O exercício aqui, combinado neste caso, foi um a mais na redução da pressão arterial sistólica, bem como na diminuição dos triglicerídeos. Se nós formos ver aqui agora os exercícios com duração de mais de 12 semanas, o que aconteceu com esses protocolos que duravam mais de 12 semanas? Eles também foram eficazes na redução da pressão arterial sistólica, e aqueles programas de exercícios que começaram após 6 meses da cirurgia bariátrica também foram mais eficazes na redução da pressão arterial sistólica. Também, se vocês lembrarem, eu falei que nos 6 primeiros meses era o período mais crítico da cirurgia, onde os efeitos da cirurgia eram mais... como é que eu posso dizer? Eram mais evidentes, eram mais fortes. No primeiro ano, sempre o mais forte, mas especificamente nos 6 primeiros meses é que nós observamos a maior efetividade da cirurgia bariátrica. E nos protocolos de treino com o início mais desses 6 meses, dos primeiros 6 meses, nós vemos uma melhora aí da pressão arterial sistólica. E isso nós confirmamos com a análise da certeza da evidência. Para as avaliações onde foi significativo, por exemplo, comparando o efeito geral do exercício, essa evidência foi moderada. Avaliando do exercício combinado, essa evidência também foi moderada, foi uma evidência moderada. Agora, já para os triglicerídeos, ela foi baixa. Baixa por quê? Nós tínhamos aqui alguns estudos, tínhamos apenas 3 estudos, e algum desses estudos tinha algum viés na hora de reportar os dados, pelo menos um desses estudos. Também tivemos aqui o início da intervenção mais de 6 meses, e a duração foi uma alta elevada da certeza da evidência. Ok, então aqui agora eu vou passar a apresentar para vocês alguns dos resultados que nós temos da composição corporal. Como eu falei para vocês, eu não posso mostrar dos artigos que estamos a desenvolver, mas eu vou mostrar aqui das avaliações do DEXA que nós avaliamos. Então, os indivíduos chegavam assim para nós. Chegavam com 111 quilos e um IMC de 44. E aqui a avaliação do DEXA. Se vocês perceberem aqui nesta avaliação do DEXA,
é que o braço esquerdo deles fica fora da avaliação. Isso por quê? Porque a densidade corporal deles era maior do que a área de avaliação do equipamento. Então, Jorge, a avaliação não é contada, não, conta-se. E o que nós fizemos aqui? Existe uma técnica que é permitida no DEXA, que é a replicação do braço que ficou na análise para o braço que não ficou na análise. Então, aqui foi no momento pré-cirurgia. Ok, o que acontece depois da cirurgia? Depois da cirurgia, eles perdem, em média, 9 quilos, um mês após a cirurgia, e nós vemos aqui uma redução do IMC de 5, quase 5 pontos aí de quilogramas por metro quadrado. Ainda o braço deles continua fora da avaliação. Ó, Jorge, mas 9 quilos não saiu? Não, não saiu. Se vocês perceberem aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse ele aparece, cursor? Sim, aqui sim. nós temos a estrutura óssea, aqui é bem fácil de mostrar. Nós temos a estrutura óssea aqui, não é? E tudo que faz sombra essa estrutura óssea, uma sombra mais escura aqui, é a massa muscular. E tudo que faz sombra a essa massa muscular é o tecido adiposo, é a massa gorda. Então, se vocês observarem aqui na região do perímetro abdominal, eles têm uma panícula de tecido adiposo muito grande, muito grande. E um mês após a cirurgia é normal, é comum que após a cirurgia eles tenham uma maior densidade mineral óssea. Por quê? Por 2 motivos. Por causa dessa panícula de tecido adiposo, que depois que reduz esse peso, esses 9 quilos, o DEXA consegue identificar maior aquele osso, aquela estrutura óssea, e também por uma curiosidade muito interessante, é que no procedimento cirúrgico, os pontos que são dados interiormente no estômago, eles são de metal. E o DEXA, ele não vai aqui identificar os pontos, ele não vai desenhar o ponto, mas ele vai contar aquele metal como densidade mineral óssea. Por isso que nós pedimos, antes da avaliação, que o paciente não pode ter metais no corpo, não pode ter roupas com metais. Por quê? Porque reflete. Se vocês perceberem aqui neste caso, ela tem... aqui uma senhora, né? E tem aqui alguns pontos na parte do peitoral. Este ponto aqui são a roupa íntima, o sutiã, tá? Que tinha algum metalzinho e apareceu ali. Então, na hora de reportar a densidade mineral óssea, tem que se ter essa atenção, que pode ser que aumente a densidade mineral óssea, mas aumente por esses fatores. Ok, e 6 meses depois, o que acontece? É isso, uma nova pessoa. 74 quilos, IMC de 30. E olha como a estrutura corporal já fica dentro das áreas de análise do DEXA. E a 12 meses, Jorge? O que acontece a 12 meses? A 12 meses é uma pessoa normal. Cadê o tecido adiposo dessa pessoa? Esse participante aqui é um participante que fez a cirurgia bariátrica e foi um daqueles que ficou mais de 3 anos conosco. Tá? Por isso que eu estou pegando ele de exemplo, porque ele é um bom exemplo e as imagens ficaram muito boas. E neste caso aqui é uma senhora também, tá? E ela tinha uma assiduidade de 95% nas aulas. É engraçado, essa senhora não faltava. O mesmo acontece com esta. Esta aqui, por acaso, tem a mesma densidade, o mesmo peso corporal da outra pessoa, porém ela era um pouquinho maior de estatura e também de circunferência. Se nós vemos aqui a ilustração da massa magra dela, ela é inferior da massa magra da primeira senhora. Mas ela também é maior, então o comprimento muscular é maior. Então, aqui nós observamos a estrutura óssea dela. E por que o DEXA fica com esses pés virados para dentro? Isso aí, eles sempre me perguntam por que isso, Jorge. Isso aí é como se fosse uma regra de posicionamento. Por quê? Quando você faz isso com os pés, você roda a cabeça do colo do fêmur ali, né? A cabeça do fêmur, e consegue fazer a análise da densidade mineral óssea do fêmur, tá? Essa posição já fica, porque depois dessa análise do whole body, do corpo todo, nós vamos para a análise da densidade mineral óssea. E a densidade mineral óssea, ele tem que ter essa rotação aqui para avaliar o colo do fêmur, tá? Por isso que fica assim. Nesse caso aqui, essa senhora também ficou com o braço para fora, porque a densidade corporal não permitia fazer a avaliação do corpo todo. Um mês após a cirurgia, novamente lá, ela já perdeu 11 quilos, né? E aqui essa senhora já ficava com todo o corpo dentro da avaliação. Neste caso aqui, nós usamos uma técnica de posição diferente do punho, da mão, né? Aqui a mão ficou com a parte da palma da mão encostada no equipamento e depois nós fizemos ela como se fosse uma pegada neutra.
Tá? Por quê? Não tinha necessidade de tirar a mão dela da área de avaliação, porque ela já conseguia fazer esse tipo de técnica. Também é permitido no DEX. Oh, Jorge, mas não dá diferença? Não, não dá diferença nos resultados. É a mesma coisa, a mão assim ou a mão assim. Tá? E o que acontece, então, 6 meses após? A senhora já tem um peso de 71 quilos e um IMC de 25. Quase 25, perto do 26, quase normal. Tá? E 12 meses após, já não se nota quase o tecido adiposo. Também essa senhora participava do programa de exercício e tinha uma assiduidade também mais de 80%. Eu peguei esses dois exemplos porque eram duas pessoas que merecem ser citadas. Não vamos falar o nome, mas elas merecem ser citadas pela dedicação que elas tiveram durante o processo. Agora eu vou mostrar uma curiosidade em que vocês vão ficar impressionados, que foi durante a avaliação cardiorrespiratória. Eu comentava com o Pedro que nós tivemos um participante que ele tinha 1,60 m e tinha 190 quilos. Tá? Eu tenho 1,73 m e perto desse participante eu ficava pequenininho. Então, nós fazíamos todas as avaliações, menos a da composição corporal. Por quê? Porque o DEXA tem um peso limite de 160 quilos. Então, este participante tinha 190, ele não poderia fazer análise porque o equipamento não suportava o peso e também por causa da densidade corporal. O equipamento do DEXA, ele tem um braço. E o abdômen desta pessoa, a parte do tecido adiposo, batia no equipamento. Então, ele não pode fazer, porque o equipamento não ia conseguir andar, não ia conseguir avaliar. Então, vamos ver como é que esse indivíduo se comportou na avaliação cardiorrespiratória. A nossa avaliação cardiorrespiratória, ela começava, tinha duas fases de repouso. Uma fase em que ele ficava durante 10 minutos sentado, posição sentada, e depois ficavam mais 5 minutos em posição de exercício. Parado, só em posição de exercício, onde eu fazia a avaliação da pressão arterial, e sentado e em posição do exercício. Também, depois, o protocolo começava com 2 km por hora. E 2 km por hora, este indivíduo, acontecia isso. A 2 km por hora, esse indivíduo corria. Este é o indivíduo que eu falei, que tinha 1,60 m, 190 quilos. Nós estamos aqui no nosso laboratório. Ok? Então, aqui, apenas por curiosidade, como é que decorria a avaliação da pressão arterial? Nós fazíamos durante o exercício? Fazíamos. Essa durante o exercício foi utilizado? Não utilizamos por quê? Por causa do ruído da passadeira. Nós utilizamos só o repouso e depois do término do exercício. Por quê? Durante o exercício, eles pousavam a mão em cima do meu ombro e eu fazia a avaliação da pressão arterial. Porém, acontecia muito ruído da passadeira, porque é muito peso em cada passada, é muito peso e aquilo dava ruído. Mas nós utilizamos, como era um teste submáximo também, eles não iam chegar a ter uma pressão arterial muito elevada, porque neste caso aqui específico também, a 2 km por hora, ele já estava atingindo 60% da frequência cardíaca máxima, então nós tínhamos que parar o teste. Só começou, foi o tempo do vídeo, foi esse segundo do vídeo. Começou o teste e paramos o teste. Também por curiosidade, este senhor, após 1 ano de cirurgia bariátrica, ele infelizmente não compareceu em todas as aulas, por delimitações do trabalho, mas 1 ano após a cirurgia bariátrica, ele perdeu 90 quilos. Então, de 190, ele passou para 100 quilos. E hoje já não tenho mais contato, não sei como é que ele está, mas espero que reduziu bastante. E também alguns dos nossos participantes também já foram submetidos à cirurgia plástica. Tá? Eu esses dias encontrei com um participante que não o reconheci e por acaso ele me reconheceu e me cumprimentou. Professor Jorge, tudo bem? Não lembras de mim? Eu falei, não lembro. Não sei quem é o senhor, como é que tu te chamas, da onde tu me conheces? Eu fui seu aluno, participei de um programa de intervenção na Faculdade de Desporto, e é ali que nós vimos a nossa importância. Por isso que eu falava para vocês que é importante o exercício. Cirurgia bariátrica é importante? Muito importante. Mas o exercício é importante? Também é muito importante. E é muito importante por quê? Porque nós também fizemos a avaliação do SF36, como mostrei para vocês, e muitos deles reportavam uma melhora
Em alguns parâmetros em que nós não observamos diferença significativa, mas eles reportavam que houve uma melhora. Por exemplo, aconteceu um caso até muito interessante, em que uma senhora chegou e falou assim para mim depois da aula: professor, eu já tenho uma relação sexual ativa, que eu não tinha com o meu parceiro há mais de 15 anos. E esta senhora participava do programa de intervenção e, por acaso, o parceiro também veio a fazer a cirurgia bariátrica e também participou do nosso programa. Então, o exercício, ele age de várias formas. Às vezes, nós não vemos os resultados significativos para publicar um estudo, mas nós vemos que a nossa intervenção conta para essas pessoas. E é isso que é importante, era isso que motivou muitos de nós que participamos nesse programa a continuar a fazendo essa pesquisa durante 4 anos. Porque chegamos a um ponto em que pensamos, vamos parar? Não, vamos continuar, porque temos participantes que estão interessados e nós estamos contribuindo para o desenvolvimento deles. E agora também vamos começar um novo projeto, que agora vai ser o Tiago Montanha, em que vai trabalhar, que são aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica e há mais de 3 a 5 anos e não conseguiram atingir a perda de peso expectável. Então, nós vamos trabalhar com um programa de exercício e ver se o exercício é eficaz para contribuir, para chegar naquele valor que é o expectável de 5 anos após a cirurgia bariátrica na perda de peso. Pessoal, eu vou aqui encerrar minha apresentação. Eu acho que eu me prolonguei demais. Pelos meus cálculos, já falei 1 hora e vocês já devem estar fartos de me ouvir a falar de cirurgia bariátrica, de obesidade. Eu tentei falar de uma forma rápida para não tirar muito o tempo de vocês e espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma coisa, eu estou disponível, meu e-mail está aí, para qualquer coisa, para ajuda, para mandar material sobre cirurgia bariátrica, exemplo de exercício que nós temos um monte aqui, como interpretar uma avaliação do Indexa, como fazer uma avaliação do Indexa, eu estou disponível a ajudar vocês, tá bem? Queria mais uma vez agradecer a atenção de todos e o meu amigo Pedro em especial. Pedrão, tem que voltar, Pedrão, estou com saudade já. Queria agradecer o convite aí, espero que possa apresentar mais alguma coisa mais à frente. Obrigado a todos. Ô, Jorge, nós que agradecemos. Interessantíssima a sua apresentação, muito bem ilustrada, com muitas curiosidades, né, que nós temos sobre a obesidade em si, o efeito da cirurgia bariátrica. Você e o professor Helder, o professor José Oliveira, estão despontando, né, nessa questão das revisões sistemáticas, meta-análises. Nossa, muito interessante, gostei bastante da apresentação. Obrigado. E quero te agradecer, né, por ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo a participar aqui do nosso grupo, e também parabenizar você, o Florencio, né, todo o pessoal, o Lucas e a Alba, né, as pessoas que eu conheci, que você trabalhou junto, que são só sucesso, né? Só publicações em revistas ótimas e parabéns, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Então, se você puder e tiver tempo, a gente abre aqui para algumas perguntas, acredito Sim, claro. Que tenham várias. Se eu conseguir ajudar aí, responder alguma, fica à disposição. Muito obrigada. Bom, Obrigado. Eu posso começar? Pode. Puxa a fila, Pedro. Então, você mostrou uma revisão que vocês fizeram, meta-análise sobre a alteração da composição corporal, inclusive você é o primeiro autor. Uhum. E antes ainda dessa revisão sistemática e meta-análise, você mostrou uma outra sobre um estudo randomizado sobre a alteração da densidade mineral óssea depois, né, de 6 meses e depois de 12 meses. E a gente percebe que os efeitos são mais perceptíveis depois de 12 meses. Sim. Levando essa questão do tempo para a alteração da composição corporal, queria que você, se você lembrar, né, falasse sobre a média de tempo de intervenção daqueles estudos de composição corporal, né, que não tiveram um resultado tão claro para massa gorda e massa isenta de gordura, e o que você vai trazer de novo com o estudo que você vai publicar, né, que é sobre essa alteração da composição corporal depois de 12 meses.
se essa questão do tempo tem diferença ou não. Tem muita diferença. Como eu havia mencionado, a cirurgia bariátrica ela é muito eficaz nos 6 primeiros meses, é muito pronunciado os efeitos nos 6 primeiros meses. E a média dos programas de intervenção era o mesmo, por isso que eu dividi em 12 semanas, porque a maioria representava até 12 semanas e alguns representavam mais de 12 semanas, chegando a variar até 24 semanas e até mais de um ano. E então varia muito. E assim, então, Jorge, eu vou começar só o exercício após 6 meses? Não é que começar o exercício após 6 meses. É que até os 6 meses eu não posso esperar que o exercício tenha uma significância pronunciada, provavelmente e principalmente para a massa magra. Por quê? Porque eles têm, neste caso aqui, um problema, uma limitação muito grave, que é a cirurgia bariátrica, ela é tanto restritiva e mal absortiva. Então, ou seja, ela restringe a entrada de alimentos, o quanto você vai comer e quanto você vai absorver. E esses pacientes chegam a não atingir a recomendação de ingestão de proteína diária. E isso nós identificamos agora no estudo, em que nós avaliamos que até o grupo de controle, ele come o mesmo tanto, ele ingere o mesmo tanto de proteína que o grupo de intervenção, porque eles... E existe aqui um pequeno problema aqui, que é, eles prescrevem um suplemento proteico, mas não fornecem um suplemento proteico. E a maioria dessas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica não tem condição financeira de comprar um suplemento proteico. Você fala assim, mas um suplemento proteico você vai pagar aí entre 15 a 20 euros, mas 15 a 20 euros para quem ganha uma renda mínima de 600 euros é muito. E a maior parte desses participantes, eles têm uma renda mínima de 600 euros. Então, eles não atingem a recomendação de ingestão de proteína e também não praticam o exercício físico. Então, ali é difícil os 6 primeiros meses. Depois, quando o corpo já se acostuma mais com a fisiologia que mudou causada pelas técnicas cirúrgicas, aí, assim, nós vamos começar a ver mais modificações. As modificações começam a ser mais favoráveis. Por exemplo, como eu citei, no meu estudo agora que vai ser publicado, que vai ser submetido, nós observamos uma atenuação da massa magra. Ok, Jorge, é pequena? É pequena, mas levando em consideração que nós não prescrevemos nenhuma ingestão proteica, não controlamos a alimentação, só avaliamos o que eles estavam ingerindo, é um grande efeito. E isso mostra que um exercício muito componente é a chave para que esses efeitos maléficos da cirurgia bariátrica sejam atenuados com o exercício. Muito obrigado pela sua resposta, excelente. Estou curioso para ver quando esses trabalhos saírem. Muito obrigada, Jorge, pela aula. Foi excelente. Obrigado. Muito clara, didática, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. É um assunto que eu gosto muito, achei super interessante. E, na realidade, é mais uma curiosidade que eu gostaria de tirar com você. Você comentou sobre não seria um reganho, mas não perder a quantidade de peso que se espera, né? Sim. E aí vocês têm algumas hipóteses do porquê isso acontece com algumas pessoas e com outras não? É porque assim, o que acontece? Como qualquer tipo de tratamento com um fármaco ou com exercício, existem os responsivos e os não responsivos. E a maioria não a maioria, alguns desses pacientes, eles são responsivos à cirurgia bariátrica e outros não são responsivos. Por exemplo, nós tivemos participantes em que fizeram o bypass gástrico e perderam 60 quilos. 60 quilos em 6 meses, foi um absurdo. Foi uma coisa assim muito rápida. E entraram em fase anorética. O que acontece nisso aí? Eles têm que reverter o processo cirúrgico. Por quê? Porque eles perderam muito peso rapidamente. E já teve outros, pelo contrário, que não foram responsivos à cirurgia e perderam só 20 quilos. E depois de um tempo começaram a ganhar esse peso.
ter uma recuperação desse peso. Uma recuperação desse peso de 5 a 10% é o que é esperado de normal, mas alguns deles recuperavam mais do que isso, recuperavam até 20%, 30% daquele peso que eles perderam. Aí, neste caso, o cirurgião, em conversa com os cirurgiões, o que eles fazem? Eles chamam o paciente, conversa com o paciente, vê como está a alimentação, vê como é que está o comportamento dele, se aumentou a atividade física, se continua ainda fazendo o que fazia antes quando era obeso, porque existe um pequeno detalhe que é o quê? Eles fazem a cirurgia bariátrica, perdem peso, mas isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Se isso aqui não mudar, não vai perder o peso. Por isso que antes da cirurgia é interessante a participação de um psicólogo. Por quê? Para educar a cabeça desse participante em que ele tem que mudar de vida. Ele não pode ter os mesmos hábitos que ele tinha quando era obeso depois da cirurgia bariátrica. Senão vai acontecer o quê? Ele vai achar que pode comer o mesmo que comia, e em alguns casos ele vai comer, vai criar uma fístula dentro do estômago, dentro do novo trajeto que foi criado, e essa fístula pode estourar e ir para dentro da cavidade abdominal, como já aconteceu várias vezes. Então, a educação daqui é o que é o mais importante, e depois, sim, a cirurgia bariátrica. Tem alguns estudos interessantes, tem 4 estudos, se não me engano, que avaliam o exercício pré-cirurgia, um grupo de exercício pré-cirurgia e um grupo de exercício pós-cirurgia. E o que mostrou que aqueles pacientes que começam o exercício antes da cirurgia bariátrica, eles têm melhores respostas até mesmo nos 6 primeiros meses após a cirurgia. Ou seja, é muito interessante mudar o comportamento antes, depois cirurgia, e depois nós vemos o efeito real do exercício. Muito bom. Legal. Muito legal. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Os demais colegas do doutor, Beleza? Ô, Jorge, parabéns aí pela Obrigado, apresentação. Desculpa o atraso, eu cheguei agora aqui no Airbnb, estou em Faro. Qualidade, hein? Qualidade, hein? Vim do Porto. Não, mas eu vim a trabalho, não vim a lazer, não. Mas mesmo a trabalho, o Faro é bom, né? Ó, eu saí do Porto hoje cedo, eu não pude ver o meu amigo, dar um abraço para o meu amigo Zé Oliveira, porque ele está viajando, né? Sim, sim, sim. E deixa o meu abraço para ele depois. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tive uma passagem rápida lá na FADEUP dessa vez, mas eu queria fazer 2 perguntas para você. As cirurgias bariátricas são sempre utilizadas sempre a mesma técnica para todos os pacientes, isso mais especificamente, né? Porque às vezes tem aquela que tira um pedaço, aquela que faz o desvio do canal, aquela que põe a bolinha, né? Quer dizer, eu não sei o nome técnico dessas. As duas técnicas mais utilizadas são o bypass gástrico, em que tu querias uma ligação do duodeno, da parte baixa do duodeno, com uma nova bolsa que eles criam, com cerca de 30 ml, e depois o sleeve gástrico. Para ser referenciado a esse tipo de cirurgia, existem alguns critérios que têm que ser cumpridos. E esses critérios são avaliados pelos cirurgiões, e os cirurgiões decidem qual tipo de cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, ela implica na elevação do fígado. Então, se aquele paciente tiver um fígado gordo, que na maioria tem, eles realizam um tipo de cirurgia bariátrica, que é no caso o bypass gástrico. Se não tiver, eles realizam o sleeve gastrectomy, que é o sleeve gástrico. Isso acaba interferindo na quantidade do resultado? Sim, agora temos mais sleeve do que bypass gástrico, mas no nosso caso, a nossa amostra, nós tínhamos mais bypass gástrico. Interfere no resultado por quê? Como eu falei antes, o sleeve, ele não é reversível. O sleeve, se não tiver resultado, ele apenas pode ser transformado num bypass gástrico. O bypass gástrico, não. O bypass gástrico, ele é reversível. Ou seja, se uma pessoa perde muito peso, ela pode reverter para a fisiologia normal do estômago. Ou pode se transformar num sleeve. Aí vai de pessoa para pessoa. Conforme a resposta da pessoa, se ela é responsível ou não responsível, eles podem reoperar a pessoa. Fazer a reoperação do peso da cirurgia.
E vocês notam, em termos de resultado, vocês notaram diferença. Qual delas é melhor? O sleeve está mais diferença. E por É. incrível que pareça, deu mais diferença. O sleeve mostrou mais eficácia na perda de peso. O bypass gástrico, nós sentimos que comparando o sleeve e o bypass gástrico, claro que nós tínhamos muito em comparação, a diferença é muito grande, mas comparando as pessoas submetidas ao bypass gástrico, tinham uma resposta um pouco, não muita, mas um pouco, ligeiramente inferior ao sleeve. Porque eu acho que ninguém publicou nada sobre isso também, né? Você lembra de ter lido isso? Existem meta-análises comparando os tipos de técnica cirúrgica. Qual o efeito? Ah, tem? Existem meta-análises, existem. E é consensual, eles também confirmam esse resultado? Agora já não me lembro, porque o que nós fizemos foi apenas identificar aquelas que voltavam para a densidade mineral óssea. Na densidade mineral óssea, eu sei que existe uma diferença. Existe uma diferença por aquilo que eu falei, que é da mal absorção. Uma tem uma absorção melhor do que a outra. Por exemplo, o sleeve, ele ainda mantém um pouco da fisiologia do estômago que era antigo. Por quê? Porque é removido uma parte, tira, mas mantém aquela fisiologia ainda. O bypass não, é criado um novo caminho. E só na parte final, na junção do duodeno, é que se encontra com o suco gástrico. Então, essa não absorção dos nutrientes leva a uma má qualidade da saúde óssea. Então, há essa diferença. Dos resultados da meta-análise, não temos. Nós temos uma meta-análise que vai sair agora também, que nós fizemos em parceria com uma amiga espanhola, em que nós avaliamos os dois tipos de cirurgia e avaliamos a densidade mineral óssea por DEXA, comparamos o DEXA e comparamos, que é o volumétrico, comparamos com o areal, para ver qual era a diferença. E nós vimos algumas diferenças aí que dizem que algumas diferenças relacionadas ao tipo de técnica cirúrgica. Tá. Me preocupou quando você mostrou, por exemplo, as alterações do conteúdo mineral ósseo e conteúdo mineral ósseo, a DEXA mede o valor absoluto, ele não relativiza, porque quando a gente diminui outros tecidos, claro, daí você vai ter proporções diferentes. Mas, no caso, vocês atribuem, então, essa alteração, claro, para além do impacto da alimentação, aos grampos, né, aos metais utilizados para... Um mês após a cirurgia, ele há uma diferença, mas também há por causa da panícula de tecido adiposo, ou seja, o DEXA consegue passar melhor, consegue receber, consoante os raios, ele consegue receber melhor esses raios e consegue identificar melhor, por isso que há um pequeno aumento, mas depois diminui. Tá, então assim, ele por ser menos translúcido naquelas zonas, aquelas regiões, ele considera aquilo como uma cartilagem quase. Sim, e só lembrando, professor, nós não usamos o conteúdo mineral ósseo total, nós usamos das regiões mesmo. Tá, é só regional. Tu consegues ir lá buscar aquele valor, por exemplo, nós avaliamos a densidade mineral óssea do colo do fêmur. Lá na densidade mineral óssea do colo do fêmur, ele também dá o conteúdo mineral ósseo, daquela região que nós avaliamos. Entende? E é isso ali que se reporta. Porque o total varia muito, porque o DEXA ele dá o total com a cabeça e o subtotal sem a cabeça. Então, varia muito, não é utilizado. Mas se você faz na região abdominal, por que não usar o conteúdo mineral ósseo trabecular em vez do colo do fêmur? Porque são as regiões de interesse. Na verdade, para destacar, neste caso desses pacientes, punho, e principalmente o punho e também o colo do fêmur. No caso das vértebras lombares, também existe ali um pequeno detalhe que é o quê? Alguns pacientes nessa região ali, eles já têm problema de coluna e já apresentam algumas cirurgias. E ali tu já consegue ver ali que há uma interferência, porque o DEXA detecta aquele tipo de material. E também há o quê? Há fusões de vértebras. Já não tem mais o espaço. Certo. A fusão intravertebral, né? Sim, e daí ali nós não conseguimos pelo menos ter 4 vértebras das 5. Não conseguimos ter 4. Então, por isso que é utilizado do punho e do colo do fêmur. Entendi.
E Não, é nesse caso, interessante. sim, É nós vamos... interessante isso, porque os maiores efeitos de exercício a gente observa primeiro no trabecular. Sim, Depois é que eles começam a manifestar em colo do fêmur e depois, por sim, último, em antebraço, né? sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessas revisões sistemáticas que vocês fazem, principalmente, e isso não é um problema só na composição corporal por DEXA, especificamente desses pacientes. A gente tem o mesmo problema quando a gente vai identificar a sarcopenia nos idosos. Pois. Porque é o seguinte, DEXA, ele mede o lean soft tissue, que é, na verdade, músculo também, mas outros tecidos que fazem Líquido. parte dessa composição. As E vísceras que não normalmente, têm gordura. os autores não separam, porque nós temos DEXA identificando bem pixel de gordura, pixel de mineral e pixel de lean soft tissue. Sim. Esse lean soft tissue, as pessoas misturam muito isso com músculo, não é? Sim. Então, não sei se, de repente, uma sugestão, inclusive agora que vocês estão olhando para os dados, vocês estão trabalhando neles, de tentar Existem algumas equações, proposição do cálculo da musculatura total, da massa muscular mesmo total. Eu acho que, se fizer esse tipo de ajuste, vai melhorar essa falta de relação que a gente encontra na hora que você vai para as revisões. Porque as revisões, eles consideram o lean soft tissue total. E para impactar, mesmo que a musculatura tenha alterado significativamente, no lean soft tissue total não altera. Não altera. E, professor, eu comecei a trabalhar com o DEXA em 2015. Em 2018, nós fomos por um congresso na Polônia, e nesse congresso lá tinha apresentações de novos DEXAs. E um dos problemas que nós temos é que o nosso DEXA é antigo. E os novos dispositivos, eles já conseguem até identificar o tecido adiposo visceral. Então, já existem equipamentos para identificar. Muitos autores não reportam por essa dificuldade, que o equipamento já é um pouco ultrapassado. Então, só consegue identificar aquilo. Os novos equipamentos já conseguem fazer coisas... Eu acompanhei um colega que filmou, gravou um vídeo, ele avaliando o tecido adiposo visceral. Eu fiquei, o quê? Já consegue fazer isso? É impressionante. É o software que faz isso. O nosso faz. O nosso de Ribeirão, nós temos um IDEXA da GE. Sim. Nós também é da GE, só que o nosso já é um pouquinho antiguinho já. Vocês não fizeram no Lógico 4500 lá do CFL, não, né? Não, o nosso é o Lógico, desculpa, o nosso é o Lógico, é o Lógico. É o Lógico 4500 lá do CFL. O vídeo que o rapaz me mandou é esse que o professor falou. Isso. Isso também, claro. A questão de alterar, só se trocar o software, às vezes já resolve, já ajuda. Sim, mas porque, por exemplo... Existem modelos que não aceitam mais atualização de software. Acho que o 4500 de você já não aceita mais, ele é bem antiguinho, né? Já não aceita. Mas esse nosso, por exemplo, ele faz, e essa era uma sugestão que eu ia fazer, por exemplo, porque ele pega a região androide e arginoide. Sim. Né? Aqui esse faz, mas não consegue identificar muito bem, tem que ajustar os cortes, e já não é muito, quando começa a ajustar muito, às vezes 1 milímetrozinho para cima já vai algumas gramas de gordura. Tá, mas eu não estou nem dizendo, eu não estou nem preocupado com a referência, Diógenes, da gordura visceral. O que eu estou dizendo mesmo é do lean soft tissue total. Quando o DEXA dá, ele mede músculo, mas também tem vários outros substratos ali, tecidos que não são nem osso e nem gordura, mas que são considerados como o tecido mole e magro. Sim. Tenta fazer uns ensaios, propõe isso para o Zé Oliveira, para ele tentar fazer uma divisão, uma separação, uma distinção entre
daquilo que é tecido muscular, daquilo que é só tecido mole e magro. Se vocês conseguirem aplicar alguma equaçãozinha em cima disso, talvez vocês encontrem resultados bastante interessantes em termos de alteração muscular. Sim, uma das coisas que nós estamos agora tentando fazer, também já fizemos, eu já realizei os cortes do DEXA, é ver a força ajustada para a massa muscular total e também só para a região do quadríceps ali, da coxa, em que foi aplicado o teste de força. Nós estamos tentando agora fazer essa correlação para ver se existe essa correlação. E também estamos tentando, nós usamos o DEXA para dividir o tronco e ver qual parte do tronco influencia mais na força, no teste da força de flexão do tronco. Tá, entendi. Estamos tentando fazer, brincando com o DEXA, vendo o que esse DEXA permite. Pena que ele só divide no sentido longitudinal, né? Pois, é esse o problema. Porque só se você der uma mascarada, você puxa a linha, sabe, da região pélvica, tenta puxar ela um pouquinho mais até a metade, para pegar os músculos abdominais e ir para baixo do peito. É isso que nós tentamos jogar. No caso, nós criamos 3 quadros, o R1, o R2 e o R3, para ver a contribuição de cada quadro na hora do teste de força. Bom, então Só que aí vai muito cálculo matemático, aí vai isso, testa isso, dá certo, não dá certo. É um grande trabalho. A questão é achar o ponto da linha dessa divisão, onde você puxar o triângulo, né? É isso. Porque varia muito de um indivíduo para o outro, e às vezes o ponto de referência é um pouquinho mais baixo para um pouquinho mais alto para outro. Mas sabe uma dica? Estabelece uma vértebra específica. Sim. Entendeu? Pega, por exemplo, você conta de cima para baixo. Chegou na ponta do externo, se você conseguir identificar ele ali, considera assim, dali para baixo, porque daí você tem a parte inferior de tronco e a parte superior. Pelo menos vai ser padrão. O que tem resultado para nós é tentar criar primeiro a caixa da cabeça, separar a cabeça e tentar replicar a caixa da cabeça para o resto do tronco. Aí eu crio mais 2 caixas. E aí fica mesmo ali em cima da linha dos isquios, ali. Fica bem mesmo ali, e ali eu consigo, dali para cima até o pescoço, até o tronco, eu consigo dividir em 2 caixas. Para alguns isso funciona, para alguns isso não funciona. O problema das vértebras é que alguns têm fusão de vértebras e não são nos mesmos locais. Tem fusão de vértebra em cima, mais embaixo, mais outro. Aí, como o DEXA não é assim o que o DEXA dá, não consigo ver muito bem, distinguir muito bem. Foi a fusão nessa vértebra, foi a fusão nessa vértebra. É um pouco de especulação. E ali no DEXA, especular muito dá muita alteração no resultado. Não, mas assim, essas ideias de jirico, tô vendo funciona, eu estou aqui já pensando, eu já estou aqui pensando, opa, eu vou fazer isso. Mas boa. Isso é interessante. Legal. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelos comentários, pelas sugestões. Mais alguém? Boa tarde, Jorge, né? É isso aí. Foi ótimo, foi excelente. É mais uma curiosidade, não sei ao certo, não me sobre, mas eu já ouvi falar que algumas pessoas que realizam, né, a bariátrica podem desenvolver alguns vícios, por exemplo, aquela pessoa depois que fez bariátrica, começou a beber, não bebia antes, não bebia de forma moderada, agora está bebendo exageradamente. Isso procede, se realmente pode ter essa questão de desenvolver esses vícios, se você já teve esse contato, observou isso, e talvez, não sei, fazendo um link e o exercício que poderia ajudar nesse controle, tentando efeitos hormonais, vários outros componentes. Mas não sei se é verdade, se procede essa questão de poder desenvolver alguns vícios. Olha, com certeza, assim, de estudos eu não posso te dizer o que leva, mas esses pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, eles têm que achar prazer em outras coisas. E alguns deles começam a desenvolver vícios. Isso acontece? Acontece.
Nós tivemos um caso, mas aí eu não sei dizer se já não fazia o uso do álcool antes e se com a cirurgia bariátrica aumentou ou se continuou a mesma coisa. O que acontece é que a percepção é assim, antes eu tomava 2 cálices de vinho, mas eu tinha um estômago normal, uma fisiologia normal. Agora eu tenho um estômago reduzido, se eu tomo 2 cálices de vinho, eu vou ficar em um estado já elevado de embriaguez, entende? Então, eu acho que tem que se fazer um estudo consoante isso, o quanto eu ingeria de álcool e quanto eu estou ingerindo agora. É claro que se eu ingerir o mesmo que antes, eu vou ter um índice alcoólico muito alto. Então, é nisso aí. Mas desenvolve vícios? Desenvolve. Desenvolve alguns vícios. Principalmente acontece uma coisa que é importante de referir, é que a maioria dessas pessoas, elas entram em um estado de depressão pós-cirurgia. Por quê? Elas perdem muito peso e não têm em consciência que aquele excesso de pele depois é removido. Só que aquele excesso de pele não incomoda ela, mas incomoda o parceiro. E muitos deles tiveram casos de depressão, por quê? Porque eles foram abandonados pelo parceiro. O parceiro já não sentia mais aquela afeição pela pessoa, porque já era outra. Eles perdem muita massa, eles ficam com o rosto muito fino, com muito excesso de pele. E isso, para eles, pode influenciar, mas influencia mais para o parceiro. Se o parceiro não for uma pessoa que incentive, que esteja do lado, essa pessoa vai desenvolver também esse quadro de depressão. E também pode cair em outros vícios para tentar atenuar um pouco esse quadro de depressão. É muito complicado e eu acho que o caminho da psicologia de entender como funciona a cabeça de uma pessoa que foi submetida à cirurgia bariátrica é um grande campo de atuação. É um grande campo de atuação. O Jorge, realmente é outra pessoa, né? Você mostrou uma outra. imagem que a pessoa tinha 120 quilos e depois 62, se eu não me engano. É muita É coisa. metade? Que loucura! É muita coisa. Assim, mostrando assim aquela imagem do DEXA, vocês têm uma noção, mas quando você está com a pessoa e acompanha esse desenvolvimento, você fica assim, nossa senhora, é outra vida. Eles têm outro estímulo, é totalmente diferente. Muito interessante mesmo. E assim, eu ainda continuo a prescrever treino para alguns. Nós já encerramos o projeto já fazem 2, 3 anos, e eu ainda continuo prescrevendo treino. E por que eu continuo prescrevendo? Cobro os treinos? Não. Uns eu prescrevo porque eu gosto da pessoa, os outros, claro, é a minha profissão, eu cobro para prescrever o treino. Mas alguns continuam a fazer exercício. E continuam por quê? Porque se sentiram confiantes no nosso programa, ou se sentiram novas pessoas por causa da cirurgia. Isso é muito interessante, é uma coisa muito interessante de se estudar, que não foi estudado ainda. Boa tarde, Jorge, parabéns. Obrigado, né, pela apresentação. Normalmente, o pessoal mais obeso, né, é difícil de se enquadrar em algum esporte. Aqui no Brasil, tem o futebol americano, né, normalmente tem uma posição lá que a gente chama de offensive line, né, a linha ofensiva, que é comum a gente pegar pessoas com bastante peso. Sim. Que o peso, massa muscular é bom, né, mas se for gordura também pode ser. Aqui no Brasil a gente pega esse tipo de essas pessoas, né, com alto IMC, porque de fato ajuda na posição. E o que acontece? No nosso time, o time que eu faço parte, 2 atletas passaram por essa cirurgia, por uma cirurgia bariátrica, eu não lembro qual das duas foi, mas quando eles voltaram bem, como que eu posso dizer? Eles voltaram fracos e lentos, assim, sabe? Porque a gente mede velocidade, né? Não tem como. O esporte, ele acaba sendo um pouco exclusivo, né? É exclusivo? Fala, que exclui a pessoa. Tá, E você sabe se tem essa relação mesmo? De, por exemplo, a pessoa faz a cirurgia e ela perde muita força. Vocês mediram força, né? Sim. Vocês mediram. Mas vocês não mediram velocidade, mas você tem essa relação? Eu acho que é difícil algum estudo não isso, temos né? a relação da velocidade. Deve ser difícil algum estudo que mediu isso. Sim, por quê? Porque nos nossos pacientes que foram incluídos,
Nenhum deles reportou prática de exercício físico Exatamente. ou fazer parte de um grupo de exercício, alguma coisa, ou uma modalidade esportiva, nenhum deles. Neste caso, foram mesmos aqueles pacientes que tinham problemas, comorbidades associadas à cirurgia bariátrica e foram referenciados para fazer a cirurgia, porque eles estavam num passo em que era ou fazia cirurgia ou era morte. Já estavam neste limite, mesmo neste limite. Agora, é interessante de fazer essa associação, porque eles perdem mesmo força, perdem muita força. Por quê? Porque eles perdem massa muscular. E perdem muita massa muscular. Alguns chegam a perder 9 quilos de massa muscular em um ano. É muita coisa. É muita coisa. E eles ficam muito fracos. Ficam muito fracos por quê? Porque não se alimentam direito. E aquilo que eles se alimentam, às vezes, não é a quantidade ideal para eles, para a massa corporal que eles têm, entende? É muito difícil. Eles passam o primeiro mês da cirurgia bariátrica só em líquidos e pastosos, alimento pastoso, é muito difícil. Eles vão se sentir muito fracos. Por isso que nesse primeiro mês após a cirurgia, para além disso, eles ficam em repouso. Certo. É que a gente pensa assim, né? Eles perdem gordura e massa muscular, mas se fosse ver a força relativa, né? Talvez teria mesmo. Mas, pelo jeito, não é isso que acontece, né? Não, eles perdem muito. Obrigado, Jorge. Opa, nada. É isso. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que Quem agradeço. sabe, no futuro, a gente possa trabalhar, né, em alguma revisão juntos. Se precisar, eu estou disponível. Tá certo, muito obrigada. E aí, posteriormente, nós vamos encaminhar o certificado de apresentação. Ok, muito obrigado. Obrigada. Ô, Jorge, também quero te agradecer mais uma vez. Aquela hora eu esqueci de comentar, mas o convívio que nós tivemos, eu tenho muita saudade também. Tenho muito desejo de voltar a viver novamente. Uma das melhores fases que eu vivi, né, da minha vida foi aí no Porto, foi muito legal e a sua companhia fazia toda a diferença, pode ter certeza. Eu acho que é uma boa referência para os teus colegas aí vir fazer uma temporada no Porto. É maravilhoso, não só pelo que você aprende, mas porque a cidade é a melhor cidade da Europa. Não tem outra cidade igual. Eu também acho. Porto é Porto. Eu já viajei, já morei, já vivi em várias cidades e Porto é Porto. Não tem comparação. Não tem igual. Não é, Mas Pedro? olha, muito Quem não obrigado. gosta dessa Viu? cidade não sabe o que é bom. É verdade. Mas muito bom, muito obrigado pelo seu tempo novamente, por ter respondido todas as perguntas. Espero ter respondido todas. Todas. Você autorizou a gravação, depois eu vou editar o vídeo e disponibilizo também para vocês, Okay. para o grupo de estudo, para você. E o certificado, como a Ana disse, a gente encaminha depois. Bem, muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Então tá, uma boa tarde por aí. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, né? Já deve ser Pessoal, aqui é boa noite, daqui eu vou treinar. Boa noite. Tá certo. Meu parceiro de treino não está mais aqui, o Pedrão fugiu. Mas eu estou treinando à distância. Até mais. Abraço, obrigado, pessoal. Boa tarde.